Fala, meus caros, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vocês estão vendo aqui uma figura diferente no canal, mas vocês não estão no canal errado, tá, pessoal? Vocês estão realmente no canal da Sevilha Contabilidade. Eu estou aqui com o professor Antônio Sérgio, professor que é especialista aí nas matérias ligadas ao SPED, não é isso, professor? Isso. Desejo boas-vindas e espero que vocês aproveitem bastante esse tema, que é um tema tão complexo da nossa profissão, não é isso, professor? É bem complexo. Então, peço para que vocês participem bastante desse webinar também, tá bom? E, assim, deixem as perguntas aí ao ladinho no bate-papo, tá? E vamos lá, vamos tocar o barco aqui, pessoal. Já vou iniciar aqui dando uma boa tarde aqui para Valéria Silva, que sempre está aqui conosco, né? Cláudia Faustino também, Elizabeth Marion, boa tarde aí, tá? Áurea, Rony, Antônio Coloni, pessoal aí já marcando presença no início desse webinar, tá certo, pessoal? Então, deixem suas dúvidas aí. A gente sabe que esse tema, professor, é um tema bem complexo, né? Quando a gente fala de SPED fiscal, a gente está falando de uma obrigação acessória da área fiscal que está diretamente ligada ali com as notas fiscais eletrônicas e como é que essas informações vai lá para o governo, não é isso? Então, o intuito de fazer esse webinar aqui, pessoal, é para falar mais aqui com vocês a respeito dessa obrigação acessória, especificamente. O professor aqui, especialista no assunto, vai tratar sobre os principais problemas e diversas outras coisas aí também, mas eu preciso da participação de todos vocês, tá? Tem muitas pessoas aqui entrando, eu estou vendo aqui Rodrigo, Maíra, Júlio Flores, Cristiano. E assim, pessoal, vou passar agora a palavra para o professor, ele vai se apresentar e a gente vai dando andamento aqui no webinar, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos. E é isso, professor. Vamos lá. Como é que é então? Hoje é SPED fiscal o tema, né? SPED fiscal, muito obrigado. Agradeço a Deus aqui pelo nosso momento de webinar, que corra tudo bem. E agradeço a presença de todos vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. E mandem suas dúvidas, que o nosso intuito principal aqui é que a gente possa esclarecer e auxiliá-los em relação a algumas dúvidas que vocês tenham. Perfeito. Professor Antônio Sérgio, que é professor de diversos órgãos aí de classe também, não é isso, professor? É verdade. Onde que o senhor já deu aula aí? Onde que já andou por aí falando sobre o SPED? Na verdade, eu sou professor, já atuo na área tributária há quase 30 anos, né, trabalhando aí na área fiscal, na área contábil, e nos últimos 10, 11 anos como professor, como instrutor. Então, atualmente eu tenho ministrado treinamentos no SESCOM, aqui do estado de São Paulo, no Sindiconte também, Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Sou palestrante no CRC e lá ministro principalmente temas ligados ao SPED. E ministro treinamentos também na FIPECAF, treinamento na área tributária de um modo geral, né? Falando lá de lucro real, presumido, ICMS, PIS/COFINS, a gente tem lá um treinamento bacana. Só assunto bacana e gostoso de conversar, né, Bruno? Assunto que eu adoro. Eu falo para os meus alunos que eu adoro a parte fiscal, principalmente o SPED, e o pessoal quer me bater, eles não acreditam. Eles acham que eu estou fazendo média, mas eu gosto mesmo da área fiscal, e principalmente do SPED. Bacana. E já estou aí, então, há bastante tempo lidando com esse assunto, e por conta disso percebo a dificuldade do pessoal compreender na sua profundidade o que significa o SPED, né? Exato, ainda tem muita dúvida em relação a isso, né? O SPED é algo que a gente começa a fazer e de repente parece que a gente já está dominando, parece que está tudo tranquilo, mas tem muitas armadilhas escondidas dentro do SPED e é disso que a gente vai falar daqui a pouco. Pois é, bacana. Então, feita aí as devidas apresentações, né, professor? Para você que está entrando agora, você não está no canal errado, tá? Vicente Sevilha, ele não está aqui no momento, sou eu, Wesley, que estou conduzindo aqui esse webinar pela primeira vez aqui. E estou aqui com o professor Antônio Sérgio, que é um especialista em SPED fiscal e em outros SPEDs aí também, tá? Então hoje o tema central aqui do nosso bate-papo vai ser realmente o SPED fiscal, os blocos que tem ali dentro do SPED fiscal e outras questões, né, como as principais dificuldades, aonde que a Receita Federal pode ir, até onde que ela faz a fiscalização, quais os problemas ou principais problemas que acontecem que ocasionam as notificações das empresas. Então esse webinar está com conteúdo bastante agradável para todos vocês que são da área fiscal aí, tá bom? Deixem suas perguntas aqui, pessoal. Se você tem alguma dúvida com relação ao SPED fiscal, coloca aqui no bate-papo que a gente vai acompanhando aqui ao vivo e eu vou batendo esse papo aqui, trocando figurinhas aqui com o professor, tá bom? Então, estou dando uma olhada aqui no bate-papo, professor, já tem bastante gente aí que entrou, dado o tema aí, você vê a importância do tema, né? Temos o Adeilton, boa tarde Adeilton, boa tarde Eduardo, boa tarde Elisandra, Anísia, Maristela, William, Áurea, Luiz Fernando também está aqui, boa tarde Luiz. Então é isso, pessoal, tem muita gente entrando aí, eu quero ver realmente aí vocês perguntando bastante coisa, porque a gente está aqui para, de uma forma legal, sugar aqui o nosso professor de hoje, tá certo? Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Então, acho que a gente pode começar falando primeiro, explicando para aquelas pessoas, a gente sabe que boa parte da nossa audiência são de estudantes, e começa explicando para a gente como é que começou essa história do SPED, como é que chegou nesse nível que a gente está hoje, né? E já aproveita para dar uma pitada ali falando sobre o cruzamento de informações que a Receita Federal faz também, dizendo também, porque existem vários mitos na área, né, professor? Então, de repente, as pessoas acham que as empresas tomam multa ali só por falta de entrega da obrigação acessória, e não é bem assim, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, por gentileza. Bacana. Quero saudar os estudantes, nós temos uma comunidade grande de estudantes que acompanham os webinars do Sevilha e é importante que eles entendam bem essas questões, né? Infelizmente hoje muitos desses assuntos não são tratados na faculdade, nos não cursos tem temas superiores. tão é práticos, muito difícil, né? a gente ver um aprofundamento de temas fiscais, um aprofundamento de temas ligados à área do SPED. Mas, graças a Deus, né, temos nós que podemos ajudar. É isso aí. Então, esse de vários programas, que começou lá em 2007, né, Já faz tempo, né, professor? Primeira legislação oficial é o Decreto 6.022, lá de 2007, onde ele implantou o sistema SPED. Esse sistema SPED, ele está dividido em vários programas, e aí os programas foram sendo implantados aos poucos. O SPED fiscal começou em 2009, né? Antes do SPED fiscal, nós tivemos a implantação do SPED contábil em 2008 e na mesma época, 2008, a nota fiscal eletrônica. Então, nota eletrônica e SPED contábil foram os primeiros, aí 2009 veio o SPED fiscal. Mas o SPED fiscal ele veio em etapas, né? Então, em 2009 entrou um grupo de empresas, depois 2011, 2012, até que 2014 todas as empresas já estavam obrigadas, né? Todas as empresas com inscrição estadual, exceto Simples Nacional, numa grande parte dos estados, né? Eu sei que a nossa audiência é do Brasil todo. Isso, perfeito. E aí eu consigo falar que aqui em São Paulo, por enquanto, o Simples não está obrigado ao SPED fiscal. Mas eu já estive fazendo eventos e treinamento em outros estados e tem alguns estados que o Simples já está obrigado a entregar o SPED fiscal. De licença para o professor, só para fazer um comentário em cima disso, é importante você que está assistindo a esse webinar aqui saiba que essa é uma obrigação de nível estadual, não é isso? Então, cada estado tem umas regras ali específicas, né? Então, para você que não é de São Paulo, talvez tenha algumas informações aqui que não vão fazer tanto sentido para você, mas assim, no geral, pessoal, o que a gente vai falar aqui serve para você também, tá bom? Mas, via de regra, com relação a prazo de apresentação ou obrigatoriedade de um tipo de pessoa jurídica, pode ser que tenha diferenças do que a gente vai falar aqui, tá? Porque, como a gente está dizendo aqui, a gente está aqui em São Paulo, está situado aqui, o nosso webinar vai ser voltado mais para quem também está fazendo aqui, mas, porém, sabendo que isso pode ajudar você de alguma outra forma aí no seu estado também, tá bom? Desculpa, professor, pode continuar aí. Então, aí o fisco ele fez essa exigência para as empresas com inscrição estadual e desde então, né, 2009, 2011, 2013, 2014, as empresas vêm fazendo entrega do SPED fiscal. O SPED fiscal, ele tem um layout que era baseado no ato COTEP, agora a gente tem uma nota técnica tratando disso. O ato COTEP, assim como a nota técnica, eles são legislações de nível nacional. Então, todos os estados têm o mesmo layout, segue o mesmo layout. Assim como é com a nota fiscal eletrônica, né? A nota eletrônica é o mesmo modelo para todos os estados. Bacana. Agora, na exigência de algumas informações, de alguns blocos, de algumas informações dentro de cada bloco, a data de entrega, a multa, os obrigados, isso pode variar de um estado para outro, mas saiba que tudo que nós vamos falar aqui tem como base tanto o guia prático, principalmente o guia prático, o ato COTEP e a nota técnica. Então serve para você que está em outro estado, a gente apenas faz essa ressalva, ajustes, né? De olhar alguns detalhes em relação ao seu estado. Perfeito. Então é uma obrigação para as empresas que têm inscrição estadual, mas é uma obrigação que atende à esfera estadual, mas também atende à esfera federal no aspecto do IPI. SPED fiscal, na verdade, o nome oficial é EFD do ICMS-PI. ICMS-PI, Escrituração Fiscal Digital do ICMS do
IPI. Então, SPED fiscal é um nome popular que foi tratado aí como um apelido, né? Como a gente sempre faz com quase todas as obrigações, ou dá uma sigla ou dá um apelido. No caso do SPED fiscal, ele levou esse apelido. Então, os estados recebem essa informação para atendimento das suas necessidades, mas o governo federal também recebe essa informação para fins de coletar os dados relativos ao IPI. Tanto é que quando a gente for falar das multas, você vai ver que tem multa na esfera federal e tem multa na esfera estadual também. Bacana, bacana, professor. Pedir mais uma licencinha para a gente falar sobre um outro detalhe aqui também, pessoal. Sim. Bom, a gente tem aqui, para todos os webinars e temas que a gente tem criado, a gente cria também um grupo de WhatsApp, tá, pessoal? Então, se você quiser continuar, depois desse webinar aqui, continuar batendo papo a respeito disso, eu peço para que vocês acessem lá o navegador de internet do teu celular, não é diretamente no WhatsApp, tá? E no navegador de internet do teu celular, você vai colocar lá www.sevilha.com.br e grupo SPED Fiscal, tudo junto, tá? Então você vai colocar www.sevilha.com.br/grupo SPED Fiscal e você vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp para continuar a conversa posteriormente aqui. Também acho importante falar que nem eu, nem o professor, a gente não vai conseguir te atender ali 24 horas por dia, porque nós temos ali as nossas atividades, não é isso, professor? Mas é um grupo que a gente está criando para bater papo, para quem tiver material de vocês aí também e quiser compartilhar nesse grupo, a gente vai eventualmente deixar lá e está autorizado a colocar informações, né? Então, de repente, eu estou falando aqui que o professor não vai ficar especificamente respondendo questões aqui, mas é óbvio que uma coisa ou outra, né, se tiver ali, ele tiver num tempo hábil para responder, ele também vai interagir com todos vocês, tá? Então, mais uma vez, para acessar esse grupo, você vai acessar o site no seu navegador de celular, www.sevilha.com.br/grupo SPED Fiscal, tá certo? Tá aí no rodapé do vídeo também, tá? Para quem tem dúvida, ou se tiver alguém que esteja só ouvindo aí, só dá uma olhadinha no rodapé do vídeo que você já vai ter acesso a esse grupo de WhatsApp também, tá bom? E uma segunda coisa, professor, que eu já vou aproveitar para contar essa novidade aqui para os nossos espectadores, até porque acho que é uma coisa que vai ser perguntada um pouquinho mais para frente, tá? E antes de dar uma olhada nos comentários aqui, eu já vou colocar exatamente essa questão, tá? Nós aqui da Sevilha e da Sevilha Educação lançamos esse mês, estamos lançando hoje, um curso com o professor Antônio Sérgio que fala especificamente do SPED fiscal. Como que é esse curso? Esse curso é um curso online onde você vai ter acesso a todo o conteúdo, todos os blocos, não é isso, professor? Exatamente. A gente vai tratar ali sobre diversas coisas que são problemas, que a gente sabe que dá problema na hora de entregar essa obrigação acessória. Vai explicar do zero ali como é que faz para você entender o que é essa obrigação acessória, onde você busca informação e o que você coloca de fato lá dentro. Vai tratar sobre alguns erros, não é isso, professor? A gente até estava comentando aqui um pouco antes de começar o webinar, de que a gente vai colocar também na plataforma um vídeo de entrega de uma obrigação dessa na prática. Então esse vídeo vai ser subido ainda hoje para a plataforma. E assim, para você que está assistindo o webinar hoje, pessoal, está aqui participando, nós temos uma promoção de lançamento. Como é que é essa promoção de lançamento, professor? Acho que a gente nem conversou sobre isso, né? Mas a gente faz no improviso aqui. É lançamento para mim também, não sabia. É lançamento para ele também, é isso aí. Então a gente tem um desconto, pessoal, para você que entrar lá no site da Sevilha, educação.com.br, de 20%. Então tem que correr, fazer a inscrição logo, porque a gente tem um número limitado de vagas também, né, da plataforma lá. Exato. E a gente sabe que é um curso que já vinha sendo pedido há muito tempo também, né? Então a gente preparou com muito carinho, o professor aqui, especialista no assunto, tratou lá com um nível de detalhe muito bacana. E para você que está aí interessado nesse curso, você tem aí o direito aos 20% de desconto, tá bom? Então como é que eu faço para aproveitar esse desconto, pessoal? Você vai entrar lá no site da sevilhaeducação.com.br, vai procurar o curso do nosso professor aqui, SPED Fiscal, e vai aproveitar o cupom de desconto que também está na tela aí, ó, que é WebSPED, tá? Então esse cupom WebSPED você vai colocar lá na plataforma, tem uma parte do texto lá que diz assim, possui cupom promocional, você clica ali e vai abrir um campo para você digitar em letras maiúsculas, conforme está aqui, ó, WebSPED, perfeito? E esse cupom é válido até o dia 28/5, conhecido como hoje, viu, professor? Tá bom. Então tem que aproveitar a promoção aí, tá certo? Professor, então vamos dar continuidade aqui no assunto, depois a gente volta a conversar mais aqui. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui, né? Tem algumas pessoas entrando aqui, ó. Já tem bastante gente aqui no nosso bate-papo. A Áurea Rodrigues, por exemplo, professor, está falando que ela também adora o SPED, ó, tá vendo? Não é só você que gosta do SPED, não. Que bom que tem alguém também que gosta do SPED. Não deixou o nosso professor sozinho aqui, Áurea. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Quem mais está entrando aqui, ó? Michele Novaes está dando boa tarde. Cristiano, ó, vamos ver o que o Cristiano está falando aqui, ó. Vamos lá.
Só um minuto antes, pessoal, tem aqui Cristiano Lopes, está falando aqui, professor, faço armazenamento de mercadorias de um cliente, só que ele emite uma nota fiscal contra a minha empresa com CFOP 5949, que são outras saídas lá, não é isso? Ou, posteriormente, emite uma nota fiscal de remessa amarrada com essa nota fiscal do meu cliente. É correto? Ele está perguntando aqui. Então, aqui já entra até num assunto de emissão de nota fiscal, né, pessoal? Isso, que também está vinculado lá ao SPED fiscal, porque isso depois vai para a obrigação acessória, né? O que você acha dessa operação aqui, professor? Bom, quando a gente trata de SPED, é muito importante que a gente tenha claro que SPED fiscal, ele é uma obrigação onde nós temos que mandar alguns dados para o governo, alguns não, muitos dados para o governo, mas o SPED ele não estabelece, ele não define legislação. Perfeito. Então, uma coisa que eu sempre coloco para os meus alunos é o seguinte, quando você vai fazer SPED fiscal, é importante que você tenha conhecimento daquela operação, que você entenda de ICMS, que você entenda de IPI. Porque essas dúvidas vão surgindo, então, por exemplo, como a dúvida aqui do nosso amigo... Que ele fala que emitiu uma nota fiscal aqui, ó, o Cristiano Lopes. Então, essa dúvida do Cristiano, isso não é uma dúvida de SPED, isso é uma dúvida de legislação fiscal. Se você lançar essa nota 5949 no SPED, ela vai ser aceita. Se você fizer a sua nota de remessa e lançar no SPED, ela vai ser aceita. O SPED não vai lá acusar que isso está errado ou está certo, não vai dizer se isso está certo, se isso está errado. Tá? Então, é muito importante a gente conseguir fazer essa separação. No momento de fazer o SPED, eu já preciso ter a segurança de que as operações foram praticadas de forma adequada. No caso do Cristiano, existe um CFOP específico para identificar essa operação quando a mercadoria foi entregue no seu estabelecimento. Então, normalmente, aí, quando a gente fala também de área fiscal, a gente tem que sempre levar em conta que tem muitos aspectos que podem influenciar uma resposta. Mas, normalmente, quando eu faço a remessa para armazenagem, eu teria um CFOP próprio que não seria o 5949. E depois, na hora de retornar, eu faço também o retorno dessa operação com o CFOP específico. Eu não tenho aqui de cabeça os CFOPs, mas eu recomendo ao Cristiano que dê uma olhada ou no seu departamento fiscal aí, ou na sua contabilidade, quais os CFOPs corretos para informar esses dados. Para fazer a amarração da operação como um todo lá, né? Exato. Agora, essas notas fiscais, tanto a nota que você recebeu, como a nota de retorno da armazenagem, as duas notas vão aparecer lá no seu SPED fiscal. Bacana, legal. Então, Cristiano, só reforçando o que o professor falou aqui, isso não está diretamente ligado com o SPED fiscal. Está ligado, mas indiretamente, né? Então, se você fizer essa operação e colocar lá, fazer a importação do arquivo do SPED, realmente você não vai ter como saber. O SPED não vai fazer a validação no sentido de dizer, olha, essa operação não está correta, não é isso, professor? Então, tem que procurar mais a questão da legislação de emissão de notas fiscais do estado que você tiver, não sei se você é de São Paulo, né? Entender essa operação e amarrar ela de uma forma fiscal que não haja erro, né? E aí depois isso vai lá para dentro do SPED, vai lá para o governo e você acaba não tendo nenhum tipo de problema, tá? Então, estou dando boa tarde aqui também, professora, para o Gerson Lima, Metra, Adilson Bergo, Aparecido Diniz está aqui, um grande amigo também, mandando um abraço. Legal. Deixa eu só dar um recadinho. Depois, vamos lá, fica à vontade. Se for possível, fica à vontade. No final, Cristiano, eu deixo o meu e-mail e aí você me manda essa dúvida por e-mail, que aí eu verifico o CFOP correto dessas operações que eu não tenho aqui de cabeça, tá? Mas para remessa e retorno de armazenagem tem CFOP próprio. Show de bola. Então, a Roniele também está por aqui, Eduardo, Kátia, Jardel. Pessoal, mandem suas dúvidas aí, tá? Eu sei que na hora de entregar o SPED fiscal, vocês devem ter muitas dúvidas aí, né, professor? Dificilmente você valida um arquivo ali sem ter nenhuma dúvida, né? De repente o arquivo ele é até validado, mas não quer dizer que está 100% certo. Não é isso, professor? Fala um pouquinho mais disso daí também a respeito. Porque, de repente, as pessoas que trabalham diretamente na área fiscal, que validam um arquivo de SPED, eles acham assim, olha, se o sistema validou, então está tudo ok, não tem erro nenhum. É assim que funciona? Então vamos lá. É uma das grandes armadilhas do SPED fiscal e dos outros SPEDs também, a questão da validação. Para que a gente consiga fazer o envio do arquivo para a Receita Federal, eu preciso que o arquivo seja validado e para isso a Receita disponibilizou um validador. Então, nas primeiras vezes, quando a gente começa a fazer SPED,
o validador aponta muitos erros mesmo. E a gente vai corrigindo cadastro, CFOP, nota fiscal, falta de tributação, falta de algum campo que não foi preenchido. Ele aponta vários problemas. E conforme nós vamos corrigindo os problemas e vamos começando a validar os arquivos, a gente fica com a sensação de que o arquivo está correto. Está tudo ok. Né? Porque às vezes dá tanto trabalho para validar um arquivo, Sim. que você mexe, você troca, você vai lá, corrige, faz de novo, emite um novo arquivo, faz a geração, faz a validação de novo. Dá um trabalhão. Quando aparece lá a mensagem, arquivo validado com sucesso. Putz, que alívio. A pessoa fala assim, agora vai. Deixa eu mandar logo esse arquivo antes que ele mude de ideia. Mas e tem aí umas a gente armadilhas manda aí, o né? arquivo, fica com a impressão de que está tudo certo. Uhum. Mas o validador da Receita Federal, ele é apenas um validador de campos obrigatórios, um validador de estrutura. Pois é. Ele não faz uma verificação, não faz uma auditoria de todas as informações que estão dentro do arquivo. E as né? pessoas acham que o sistema também tem essa função, que né? tudo certo. Então, é possível que eu mande um arquivo do SPED fiscal com informação errada? Muito possível. Com certeza, né? Muito possível. É possível que eu mande um arquivo do SPED faltando alguma informação? É possível. É possível. Então, é imprescindível que a gente consiga estudar, que a gente consiga entender o que é o SPED, conhecer o guia prático, conhecer o que são todos os blocos, o que vai dentro de cada bloco, qual que é a natureza das informações que vão ali. Conhecer a legislação do ICMS também é super importante, tanto do ICMS como do IPI, para que a gente não caia nessa armadilha de validar um arquivo e achar que o arquivo está correto. Inclusive tem uma aula do curso que eu trato muito dessa questão, né? Mostrando que a validação às vezes nos leva a um engano de achar que está tudo correto. É muito importante falar sobre isso, professor, porque como o senhor colocou, né? De repente a pessoa entra ali no escritório de contabilidade para entregar alguma obrigação acessória e alguém que já vinha fazendo ano passado, vinha fazendo daquele modelo, não estava dando nenhum erro ali, ou seja, estava validando o arquivo. Sim. A pessoa começa e dá continuidade nesse processo de entrega, mas de repente passa alguns anos ali, 2, 3 anos, começa a receber a autuação. Isso, e vai falar, poxa, eu entreguei, estava tudo certo, o sistema não acusou nada, por que está errado, né? Mas de fato tem que avaliar, pessoal, se a operação como um todo está certo, né? É o que a gente estava falando agora há pouco, com a dúvida aqui do rapaz que fez para nós, sobre a emissão de uma nota fiscal. Então, não necessariamente a emissão de uma nota fiscal errada vai dar erro lá no SPED, né? Ele pode validar aquilo e aquela informação vai errada mesmo para o governo. Exatamente. E para o governo pegar essa operação é muito simples, porque hoje a gente consegue fazer o cruzamento de diversas obrigações acessórias, né? A gente vai até falar um pouquinho mais para frente disso daí, professor. Eu só quero que, assim, para a gente explicar para quem eventualmente não conheça muito dessa obrigação acessória, a gente comece falando sobre alguns dados básicos aqui, mas que não são tão básicos assim quando a gente começar a abrir, né? Por exemplo, quais são as empresas que são obrigadas a entregar o SPED fiscal? E uma segunda pergunta só para complementar essa, qual é o prazo de entrega hoje legal que a Receita Federal pede, né? Então vamos entender que empresas que têm que entregar primeiro o SPED fiscal, eventualmente a gente vai falar aqui de ICMS-PI, que é essa obrigação acessória, né? Obviamente, mas tem alguns detalhes a mais aí, não tem, professor? Tá, então hoje nós temos como obrigatoriedade todas as empresas que possuem inscrição estadual. Então nós estamos falando de quem? Estamos falando das indústrias, estamos falando do comércio. Então, indústria e comércio, aí dependendo do estado, exceto o Simples Nacional, estão sujeitos a fazer a entrega do SPED fiscal. Uma dúvida que eu tive agora, né? Já aconteceu lá no escritório também, onde a gente já trabalhou lá há muitos anos, de empresas sendo prestação de serviço, mas com inscrição estadual. Eventualmente, por algum cadastro que ela tinha ali, ela tem inscrição estadual, porém não opera, ela não vende, não comercializa, né? Tá. Nesse caso, sabe me dizer se ela fica obrigada ou não à entrega dessa obrigação acessória? Sim, sei te dizer. Nós temos um exemplo aqui em São Paulo, e creio que nos outros estados isso se repita, que é o fato da empresa de construção civil, que a princípio ela é uma prestadora de serviço, ela pode até vir a comercializar mercadoria, mas não é o comum. O comum da construtora é que ela é prestadora de serviço. Colocar a mão de obra lá, né? Por conta da atividade de receber materiais na obra, de enviar materiais de uma obra para outra, o Estado obriga que a empresa de construção civil
tem a inscrição estadual. É isso aí. E o fato dela ter a inscrição estadual obriga a ela a entregar o arquivo do SPED. Pois é, por que eu deixei essa pergunta para tratar aqui? Porque eu sei que tem muitas pessoas aí que têm aí nos seus escritórios prestadores de serviços. Sim. E nem sequer se dão o trabalho de saber se essa empresa está ali com inscrição estadual Poderia ter ou não. inscrição estadual. Então, em algumas exceções, conforme o professor está colocando aqui, mesmo sendo prestação de serviço, tem inscrição estadual e por ter a inscrição estadual, fica obrigado à entrega dessa obrigação acessória, não é isso, professor? Isso. Então, muito cuidado, né? Por isso que quando eu falei aqui que a gente ia falar de quais empresas são obrigadas a entregar, a princípio é simples, né? Fala, olha, as empresas que trabalham com ICMS e IPI. Comércio e indústria, né? Basicamente, comércio e indústria. Seria comércio e indústria. Pois é, mas vocês veem que a legislação brasileira, né, nunca é fácil, né, da gente interpretar e entender da forma como ela é de fato, ela deixa a desejar nesses aspectos assim. Então, se você tem uma prestadora de serviço aí na tua contabilidade e essa prestadora de serviço tem inscrição estadual, seja lá pelo motivo que for, seja atividade ou qualquer outra coisa, ela está obrigada à entrega do SPED fiscal, tá? Muito importante, né, professor? Construção civil é um exemplo, dos, mas né? em outros estados, a gente mesmo em São Paulo pode ter alguma outra situação de uma empresa que o fisco quis que ela poderá estar sujeita, assim, ao SPED fiscal. Pois é. E o prazo de entrega dessa obrigação, professor? Nesse caso, nós vamos nos referir ao Estado de São Paulo. Então, Isso. aqui no Estado de São Paulo, até o dia 20 do mês seguinte, né, até o dia 20 do mês subsequente, eu faço a entrega do arquivo do SPED fiscal. Já vi alguns estados que o prazo de entrega é dia 10, já vi estados que o prazo é dia 15, já vi estados que o prazo é dia 30. Tá Cada bom? estado Então, tem a tua regra ali, nesse né? caso da data da entrega, é importante que cada um verifique no seu estado a data exigida pelo fisco aí do seu estado. Legal, bacana, professor. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente fazer para a gente dar uma lida, na verdade, em algumas perguntas que tem aqui no bate-papo, tá, professor? Tá bom. Vamos ver o que dá para a gente comentar em cima disso aqui, tá? Então, aqui o Diego Nascimento, ó, ele está falando aqui sobre uma coisa bem específica. Ó. Sou do Distrito Federal. Um abraço, Diego. Irá abranger o bloco B na webinar? Bloco B fala especificamente de... Vamos dar uma olhada. Serviços, né? Bloco B deu um susto na gente. Diego, você está aí no Distrito Federal, então creio que você esteja bastante preocupado com esse assunto. Uhum. Quando nós tivemos na última versão do Guia Prático, que foi divulgado, então lá nessa última versão apareceu o Bloco B. Até então nós tínhamos Bloco 0, Bloco C, Bloco D, Bloco E, G, H, K, 1 e 9. Tínhamos esses blocos. Aí, na última versão, apareceu o Bloco B. Bloco B para prestação de serviços. Isso causou um alvoroço aqui em São Paulo. Deve ter dado susto Diego. muita gente Causou aí, né? um alvoroço aqui em São Paulo e creio que no resto do país que você não faz ideia. Por quê? Porque até então nós estávamos acostumados com aquele esquema de que é para comércio e indústria. Prestação de serviço não está sujeita ao SPED fiscal. Aí apareceu o Bloco B para nota fiscal de prestação de serviço. Desespero total. Até a data em que o fisco divulgou um comunicado explicando que o Bloco B, por enquanto, seria exigido apenas dos contribuintes do Distrito Federal. Então, esse Bloco B, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, é um Bloco B que está lá no layout do SPED fiscal, é para lançamento das notas fiscais de prestação de serviço, mas que por enquanto está sendo exigido apenas dos contribuintes do Distrito Federal. É bem específico, né? E aí voltamos, né, a fazer aquele lembrete de que dá uma olhada aí no seu estado, tá bom? Porque a última informação que eu tenho, que é a informação que está no Guia Prático. No Guia Prático ele diz que essa informação será exigida dos contribuintes do Distrito Federal. Porém, o seu estado pode fazer diferente. Ele pode, em algum momento, criar alguma norma e exigir alguma regra também específica, não é isso? Exatamente. Bacana. Agora, o que eu estou dizendo para os meus alunos, Wesley? Se tem Bloco B, está no layout do SPED fiscal, nós estamos aí em vias de ter o lançamento da nota fiscal de serviço nacional. Nós vamos ter uma nota fiscal de prestação de serviço, um layout, um modelo nacional. Bacana. Nada impede que o fisco, daqui a pouco, passe a exigir também essa informação do Bloco B nos outros estados. Sem dúvida. Dos outros contribuintes. É uma questão de tempo, Não né, professor? acredito que se faria aí um layout, toda essa mudança, para exigir só do Distrito Federal, já que a gente vai ter
uma nacionalização aí do modelo de nota fiscal de prestação de serviço. Então, fique atento, já vai preparando os seus clientes, já vai orientando para que façam da maneira correta, para que tenham o seu sistema, para que tenham a sua documentação em ordem, para não serem surpreendidos em algum momento aí com a obrigação de mandar o SPED e estar despreparado. Bacana, é isso mesmo, né? Então o SPED ele abrange muita coisa, né? É uma obrigação acessória muito grande que vai de acordo com a atividade da empresa, o tipo de tributação, depende do estado, a legislação é estadual, né? Uhum. E até tive uma pergunta de um amigo meu, que ele também começou a trabalhar na área contábil, né? E falou assim, lá no escritório todo mundo fala de um tal de bloco H. Bloco H, que obrigação acessória que é essa? Eu falei assim, não é o bloco H que é uma obrigação acessória em si, né? Uhum. É um bloco que está dentro de uma obrigação acessória que é o SPED fiscal. Então, tem muitas dúvidas ainda na nossa área, né, professor? As pessoas acabam confundindo essa sopa de letras aí que o governo coloca, né, bloco X, bloco Y, bloco AK, bloco B, mas é importante dizer que todos esses blocos fazem parte de uma grande obrigação acessória, que nesse caso, conforme o bloco B que a gente está falando aqui, é o SPED fiscal, tá certo? Então é isso, eu vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas, pessoal. Só antes de fazer aqui mais as perguntas, eu vou falar novamente aqui, eventualmente para quem entrou há pouco tempo no webinar aqui, pessoal. Se você quiser continuar esse bate-papo aqui, posteriormente aqui ao webinar, né, com o professor, comigo e com todo mundo aí que está participando, entre no nosso grupo de WhatsApp, tá? Como é que a gente faz para entrar no grupo de WhatsApp, então? Você vai acessar o navegador de internet do teu celular, vai digitar lá www.sevilha.com.br/grupo SPED fiscal, tudo junto, tá? Então coloca esse link lá no navegador de internet do teu celular. Você também pode visualizar isso aqui na tela, né, da transmissão ao vivo que a gente está fazendo aqui. E colocando esse link lá no teu celular, você já vai estar diretamente direcionado para dentro do grupo aqui. Tanto eu quanto o professor e outras pessoas que tiverem assuntos pertinentes aqui ao SPED fiscal vão tratar lá dentro desse grupo também, tá bom, pessoal? Então já tem muita gente que entrou, eu estava vendo aqui o grupo, já tem bastante gente que está lá. E se você quiser participar também, fique à vontade, entre, que a gente vai estar disponível aí também para conversar com vocês por lá. Óbvio que eu já falei isso aqui antes, vou até repetir, a gente não vai ficar o tempo inteiro batendo papo aí nesse WhatsApp, né, professor? Uhum. Mas, eventualmente, se tiver algum material para disponibilizar, ou se tiver algum tema que a gente está vendo ali que está sendo pertinente, ou eu, ou o professor, ou qualquer outra pessoa que tiver conhecimento no assunto vai poder fazer uma explanação disso aí também, tá bom? Então, voltando aqui para as perguntas, pessoal, nós temos aqui, ó, Áurea Rodrigues está falando aqui, ó, nossa empresa é do Simples Nacional, porém, para o ICMS e ISS é considerada normal. Fizemos uma compra no Mart Minas de diversos itens para a Copa Cozinha, pois fornecemos refeição aqui. Então a pergunta dela já é grande, hein, professor? Vamos dar uma olhada aí. No meu sistema não lancei produto por produto, pois são muitos. No SPED deu erro dos filtros obrigatórios C170 e C190. A nota é produto para consumo. Essa nota poderia não ser transmitida no SPED? Então, resumindo a pergunta dela, que ela fez uma compra ali de uso e consumo, ela quer saber se essa compra de uso e consumo, se ela poderia não passar pelo SPED, né? Eu acho que é mais ou menos isso aqui a pergunta dela. Tá. Ela falou dela? 2 blocos, ó. É Áurea Rodrigues, isso. Áurea. Muito obrigado pela pergunta, viu, Áurea? No guia prático, o fisco ele determina o seguinte: os produtos, os documentos fiscais, principalmente os documentos de entrada, eles devem ser lançados item a item. Então, a regra geral do SPED é que as notas fiscais de entrada sejam lançadas item a item, que cada produto, cada item que entra na empresa tenha o seu cadastro. Aí ele faz uma observação, na verdade ele faz várias observações, uma delas é o fato de que, no caso de compra de material de consumo, é possível que você tenha um cadastro, um item genérico no seu cadastro e que todas as entradas de material de consumo você direcione para esse item que você fez genericamente no seu cadastro. Isso desde que não vá haver circulação, né? Porque às vezes existem empresas que elas compram de forma centralizada por uma determinada unidade e depois distribui o material de consumo, o material de escritório para as outras unidades. Aí vai ter circulação, aí não pode ter esse lançamento genérico. Mas, de um modo geral, a entrada de material de consumo ela pode ser toda cadastrada num item genérico. Respondendo sua segunda pergunta, Áurea, você não deve deixar de lançar a nota de material de consumo no SPED. Tem que passar tudo por lá, não é isso, professor? O SPED fiscal ele tem como regra
que todos os documentos fiscais precisam ser lançados. Todos. Diferentemente do SPED de contribuições. Lá no Contribuições a gente seleciona, né? No caso das entradas, só aquelas entradas que eu for aproveitar crédito. No caso da saída, só aquelas saídas que representam receita. O SPED fiscal não. O SPED fiscal é todas as entradas e todas as saídas precisam ser lançadas. Ou item a item, ou, onde for permitido, num item genérico, né, num cadastro genérico, mas sempre tem que lançar o documento fiscal, não deixa de lançar não no seu SPED. Espero que você tenha então esclarecido a tua dúvida aí, Áurea. Vamos para a próxima aqui, professor? Vamos. Vamos lá. Antes de ir para a próxima então, só vou falar aqui mais uma vez, né, pessoal, para quem eventualmente entrou depois, hoje, dia 28 de maio de 2019, nós da Sevilha Educação estamos lançando, juntamente com o professor Antônio Sérgio, nosso curso online sobre o SPED fiscal, pessoal. Então a gente sabe que o tema aqui é complexo, a gente faz um webinar aqui de aproximadamente 1 hora e sabe que é muito assunto, muito conteúdo para ser passado em 1 hora só, né, professor? Exatamente. Então tem muitas especificidades, tem muitas coisas que a gente não consegue ter tempo hábil para passar isso para vocês. E pensando nisso, a gente desenvolveu esse curso, esse treinamento, também atendendo a vários pedidos aí, professor, porque esse curso estava sendo pedido aqui, viu? Exato. A gente fez o convite aqui para o professor que é especialista nisso e o curso ficou bem bacana mesmo. Para você que está assistindo esse webinar aqui, quiser adquirir esse curso, pessoal, a gente criou aqui na Sevilha Educação uma promoção, que nem havia avisado o professor aqui, mas se você adquirir hoje, somente hoje, esse curso sai com 20% de desconto, tá? Então já está um preço bem bacana, né, pessoal? Vocês vão ver lá, acessem o site sevilhaeducação.com.br, vocês vão ver que esse curso já está com um preço bem bacana aí, tá bom? Mas aí, se você quiser adquirir hoje, você tem ainda mais 20% de desconto. E para utilizar esse desconto, você vai lá na página de vendas, vai aparecer lá, possui cupom promocional? Você dá um clique ali, vai habilitar o campo e você digita o seguinte cupom, ó, WebSPED, e somente isso, tá, pessoal? Digitou esse WebSPED, deu um aplicar lá, você já vai estar dentro das pessoas que ganharam esse bônus aí por estar aqui ao vivo com a gente assistindo o webinar, perfeito? Se você quiser um link direto aqui, pessoal, você pode ir em sevilha.com.br/curso SPED fiscal também, tá? Então, se você acessar lá o site da sevilha.com.br/cursos SPED fiscal, você também entra lá diretamente na página de vendas desse curso, pode aproveitar o desconto aqui, tá bom? Então, espero que muitos de vocês façam inscrição nesse curso aí. E acho interessante falar sobre o curso também, professor, porque além de ele ver um material mais completo, né, o material do curso está realmente muito bacana, eu tive o prazer de assistir aqui, você ainda tem o fórum de dúvidas lá também. Então, eventualmente, tem alguma dúvida ali que você, de repente, não ficou tão claro no curso, você não conseguiu entender, a gente consegue bater papo diretamente com o professor que é especialista nesse assunto aqui. Então, a gente tem outros cursos lá que tem uma movimentação bem grande também do fórum. A gente sabe o quanto de valor que tem entregue nisso aí, viu, professor? Tanto no material, quanto na possibilidade de cada um que está aqui assistindo ter um contato, né, uma via direta aqui com um especialista no assunto. Então, é muito bacana mesmo, pessoal. Aproveite, porque a promoção é só hoje, só é válida para hoje. Posterior a isso, você pode também adquirir o curso, né? Porém, você não vai ter esse desconto de 20% aí, tá bom? Então aproveite. E também tem mais um último detalhe aqui que eu quero falar em relação ao curso ainda, é de que as vagas para esse curso são limitadas, né? Então o professor também tem um tempo limitado aqui para responder um certo número de pessoas. Então corre lá, faz a inscrição e aí a gente começa já a aproveitar esses benefícios, tá bom? Dando continuidade aqui então nos comentários... Acho que é interessante lembrar que a possibilidade desse tipo de treinamento é muito boa, porque você pode assistir a hora que você quiser, Perfeito. A hora que você puder, e você tem um longo tempo de acesso. Você pode assistir, pode rever, pode fazer perguntas lá na comunidade do curso, enfim. Então, é algo que tem uma duração prolongada, não é como um curso que você vai um dia e acabou o curso, né? Você tem quanto tempo de acesso? São 60 dias, né? 60 dias, exatamente. Perfeito. E assim, só para falar um pouquinho mais do curso, aproveitando aqui o tempo que a gente está utilizando, né, pessoal? Tem diversas aulas ali, pessoal. Não sei nem quantas aulas tem no total lá, viu, professor? Mas eu sei que são muitas aulas mesmo. E ele fala lá desde dos tempos modernos, lá faz apresentação do projeto SPED, certificação digital, legislação, abrangência, conceito, outras informações. Ele tem aqui obrigatoriedade, validação superficial, que é o que a gente estava comentando há pouco aqui, geração, validação, envio e erros, só para vocês terem ideia de um pouquinho do conteúdo que a gente tem lá dentro da plataforma, tá? Estrutura da EFD, especificações técnicas. O professor especialista faz uma análise de todos os blocos que a gente tem dentro da obrigação acessória. Exato. Então é um conteúdo bem bacana mesmo, e somado a todo esse conteúdo que eu estou aqui já falando para vocês,
nós temos também uma entrega 100% prática, utilizando o sistema, utilizando o PVA e corrigindo erros ali também que a gente vai colocar dentro desse curso, né, professor? Então, realmente é um material que está muito bacana, tá, pessoal? Mas voltando aqui para o tema central do nosso webinar, então, vamos lá. Estou dando uma olhada aqui nas perguntas, a Áurea a gente já respondeu. Tem o Deraldo aqui, ó. Deraldo está falando, boa tarde a todos, um abração a vocês da Sevilha e meu amigo professor Antônio Sérgio. Conhece essa figura? Deraldo, um abraço para você, meu amigão também. Um abração, Deraldo. Me acompanha em várias ocasiões, vários cursos. Muito bom ter você conosco. Grande abraço, aqui, tá, Deraldo. É isso aí. Aí tem a Fabiana Silva dos Santos Oliveira, ela escreveu aqui, professor, ó. Andei verificando que existe, além do bloco K de estoque, um novo que trata da prestação de serviço e ela quer saber quem está obrigado, acho que é, né? Ela colocou aqui essa informação e pergunta se essa informação procede. Então tem um novo bloco, acho que é o que a gente estava comentando há pouco aqui. Fabiana, eu não sei se você estava, mas nós falamos ainda há pouco sobre o bloco B, que trata das informações sobre notas fiscais de serviço, que é uma obrigação, por enquanto, exigida apenas dos contribuintes do Distrito Federal, tá? Então, quem não está no Distrito Federal, por enquanto, não precisa entregar o bloco B, de bola. Maravilha. Uma outra pergunta aqui que eu acho bem pertinente também, professor. Daniel está perguntando aqui, ó, estou graduando em contabilidade e por onde eu começo a estudar o SPED fiscal? Então imagina naquele cara que vai começar a entender. Tem um link ali, Daniel, tem um link aí. Eu ia falar justamente isso, mas imagina aquele cara que está começando a mexer com a área fiscal agora e que ouve falar ali por algumas outras pessoas, olha, você tem que entregar SPED fiscal, você tem que entregar FD contribuições, você tem que entregar isso, aquilo. Por onde que esse cara começa com relação ao SPED fiscal? Legal. Então, a principal ferramenta, Daniel, que principalmente eu utilizo para os meus estudos, para a minha preparação, para os meus treinamentos, é o guia prático. É lá no guia prático, que você encontra lá no site da Receita Federal, que estão todas as orientações a respeito do SPED fiscal. É um guia que, embora o nome ele leva um entendimento errôneo, né? Quando fala guia prático, a gente pensa que é alguma coisa assim pequenininha e rapidinho, mas não. É um guia que tem mais de 200 páginas de informação. Então, tem muita informação técnica, a gente precisa conhecer, precisa entender. Então, se possível, é bom você ter um auxílio no estudo do guia prático, tá? Aí o guia prático é a principal ferramenta, aliado ao conhecimento da legislação do ICMS do estado que você está, que você precisa ter também. Não é produtivo, não é viável eu conhecer toda a informação do guia prático, mas não conhecer a legislação do ICMS, que é o que eu vou lançar lá dentro do SPED, tá bom? Bacana. Mas pode começar pelo guia prático, já é um bom caminho. E somado ao guia prático, Daniel, como o professor está falando aqui, por ter muita informação lá, talvez você até se confunda, né? Não sei se você vai conseguir resolver a tua questão aí, mas adquira o nosso curso aqui da Sevilha Educação, que está com um material muito didático e bem completo mesmo, tá? Acessa lá, sevilhaeducação.com.br, que você vai ver todo esse conteúdo aí, não é isso, professor? Exatamente. Vamos dar continuidade aqui nas perguntas, então, ó. Temos aqui, vamos lá, Fabiana já foi, Márcio Lino, está falando aqui, ó, 5.905, mais uma pergunta de CFAP, hein, professor? Remessa para depósito fechado ou armazém geral? E ele coloca tá respondendo 1.905. É aquela outra, né? Que eu não lembro o nome, do Diego, acho que ele está respondendo para o Diego. Perfeito, acho que é isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, alguns estados, Cristiane Moraes, alguns estados estão utilizando apenas o SPED fiscal como obrigação acessória e dentro do SPED tem algum campo específico com a indicação de valor adicionado para rateio aos municípios? Como é que é o nome dela? Essa é a Cristiane Moraes. Obrigado pela pergunta, Cristiane. Cristiane, então aquela informação referente ao rateio dos municípios você vai encontrar no bloco 1. Lá no bloco 1 existem alguns registros que vão cumprir essa função de ajudar os municípios a fazer o rateio do seu pedaço do bolo na Receita Estadual, tá? Bloco 1. Bacana. E aí o Maurício ele fez uma pergunta aqui que eu acho que é a pergunta de $1 milhão aqui, viu, professor? Maurício Polastri está perguntando, como podemos ter certeza que as informações estão corretas, então? Se o sistema validou e você não deu nenhum erro em alguma coisa, como é que ele faz para saber se essas informações estão dentro do SPED, se estão corretas, professor? Tá, aí é que entra o nosso trabalho, né, no sentido de ter as informações organizadas, de você ter um roteiro de como é que funciona o SPED, de você conhecer todos os blocos, conhecer a legislação do Estado conhecer também. o guia prático, conhecer a legislação do Estado que você está
fazendo o envio, conhecer a legislação do IPI. Então, o que você precisa ter é conhecimento. A Perfeito. única forma de eu ter certeza de que eu estou mandando aquilo que eu deveria mandar é ter conhecimento. E ter conhecimento depende de estudo, depende de você fuçar na legislação, de você esmiuçar a legislação, de você conhecer profundamente a legislação. Investir em tempo, né, professor? Exatamente. Em algum curso, eventualmente, também. Tempo, estudo, curso, prática, é isso que vai fazer com que a gente tenha a segurança de que está mandando a informação correta. Aproveitando o gancho dessa pergunta, professor, eu queria saber, assim, ligado ao SPED fiscal e a todas as obrigações diretamente fiscais, como que a Receita utiliza e que sistemas que ela utiliza ali para fazer o cruzamento de informações para pegar realmente esses erros e, enfim, chegar ali na autuação das empresas, né? Eu sei que a Receita Federal, todo mundo sabe que o projeto SPED ele é um projeto muito amplo, ele vai desde a contabilidade, a parte fiscal, tem a financeira que também está aí, tem uma série de outras coisas, tem o e-social. Então, o governo, na verdade, ele já tem todas essas informações lá, né? Sim. Então, eu sei que ele tem um servidor poderoso lá que ele pode fazer isso, né? De cruzar essas informações a qualquer instante, né? Exato. Então, eu queria saber, assim, não só preocupado com esse cruzamento de informações, né, mas o que o contribuinte pode fazer para tentar evitar erro, além de estudar, né? Acho que tem que, se eu estiver falando besteira aqui, você pode me corrigir, mas acho que é mapear processos ali dentro da empresa onde ele trabalha, né? Verificar se ele tem um sistema, primeiro um sistema legal para fazer a emissão dos documentos fiscais, segundo, sim, parametrizar esse sistema da forma certa também, né? Porque exato, o sistema por si só, ele não faz nada sozinho, né? Isso. Então, é mais ou menos o sistema ele depende de que ele tenha sido alimentado com as informações corretas, né, para ajudar no dia a dia. Mas a Receita Federal, ela trabalha com vários programas do SPED e esses programas são interligados, né? Inclusive lá no curso eu até mostro uma figura que a gente chama de universo SPED, onde eu tenho vários programas, né, como se fosse um sistema solar e esse sistema solar com vários planetas. Então eu tenho o SPED fiscal, eu tenho o SPED contábil, eu tenho o ECF, eu tenho o SPED contribuições, eu tenho o FD Reinf, eu tenho o E-Social, eu tenho nota fiscal eletrônica, eu tenho conhecimento de transporte eletrônico, eu tenho MDFE, que são outros documentos eletrônicos, enfim, eu tenho vários programas e esses programas estão todos interligados. Então a Receita Federal adquiriu um computador poderosíssimo, né, chamado de T-Rex, né? Que vem do Tiranossauro Rex, que mostra o poder que deve ter essa máquina. E ela tem programas também que trabalham dentro desses computadores que têm um poder de cruzamento, de análise, faz uma auditoria meio que automático ali, né? Das informações. É um poder muito grande. E um desses programas ficou conhecido pelo nome de ARPIA. Né? A ARPIA é como se fosse uma águia, né? Que tem um olhar muito poderoso, muito forte, né? Então significa o quê? Que esse programa consegue enxergar muito detalhadamente as informações que estão rodando lá dentro desse computador poderoso. E dizem aí os entendidos da área de informática que a Receita dispõe de programas que eles vão aprendendo com as informações, eles mesmos vão se refinando em algoritmo como fazer, lá de inteligência artificial, como fazer essas análises, vai aprendendo com o comportamento do contribuinte. Então, ou seja, vão ficando cada vez mais sofisticados no papel de fiscalização. Então, hoje a Receita faz esses cruzamentos, a gente nem percebe, a gente nem sabe. Mas eu presto consultoria para vários escritórios de contabilidade, né? E vários desses escritórios estão com clientes que estão com fiscalização, alguns estão com auto de infração decorrente de análises feitas dentro do SPED fiscal. Então, tem gente com problema de estoque, tem gente com problema de nota fiscal, tem gente com problema de mandou remessa para demonstração e não tem nota fiscal de retorno, gente com problema em informação errada de bloco K, gente com problema em informação errada de bloco H. E tudo isso de cruzamento feito pelo SPED fiscal. Vocês veem, né, pessoal? É realmente muita coisa, né? Aproveitando o gancho, o Deraldo, nosso amigo aqui, ele perguntou, professor, qual é a diferença básica entre bloco K e bloco H? Ele perguntou qual é a diferença básica entre esses dois blocos. O que a gente consegue responder para o Deraldo aqui, professor? Deraldo sempre perspicaz nas suas análises, né, Deraldo? Vamos lá, pergunta muito boa. Bloco H e bloco K.
Bloco H é o bloco onde a gente informa o inventário. O inventário que a gente faz quando? Faz o inventário nas datas de balanço, né? Ou trimestral ou anual. Então, lá no bloco H, eu vou informar o estoque existente na empresa no dia 31 de dezembro, por exemplo. Bacana. É a posição na data do balanço. O bloco K é onde eu vou informar para o governo o andamento, o funcionamento, o dia a dia da minha produção. Entendi. É o bloco que substitui aquele livro, o livro modelo 3, né? Registro de controle da produção e do estoque. Perfeito. Onde eu mostro para o governo como é que eu fabrico os meus produtos e quais são as matérias-primas que eu utilizo na fabricação do meu produto. Tá? Então, bloco K é uma informação mensal e detalhada do dia a dia da produção. Bloco H é uma informação anual ou trimestral de um determinado momento de fechamento do balanço. Perfeito. Agora, luz vermelha aí, pessoal, sinal de alerta total. Existem momentos que dentro do SPED fiscal, bloco H e bloco K estarão mandando uma mesma informação relativa a um mesmo mês. Então, essas informações precisam ser iguais, precisam ter coerência, precisam bater, né? Então, quando eu mandar o meu bloco H de dezembro, depois eu vou mandar o meu bloco K de dezembro. Lá dentro desses blocos, eu tenho registros onde eu informo a quantidade de cada uma das mercadorias existentes no meu estoque. Isso numa tem determinada que estar 100% data. coerente, Essas informações precisam bater. E Perfeito. por incrível que pareça, muitas empresas não estão conseguindo fazer bater essa informação. A gente sabe que as empresas elas também estão nesse processo de adequação, né? Apesar do SPED contábil do SPED fiscal, perdão, já ter um tempo aí no mercado, né? Mas a gente fala aqui de programação, de sistemas, de parametrizar da forma correta também. Então a gente já teve alguns casos de atender clientes, por exemplo, que comprava produtos ali que tinha isenção de ICMS, mas na hora de cadastrar o produto ali no sistema da pessoa, a pessoa não colocou essa informação, então acabava saindo pagando imposto de um produto que era isento. Então são N situações, pessoal, que a área fiscal, vocês que estão assistindo que são da área fiscal vão se identificar aí, são N situações para cada tipo de empresa, ramo de atividade, benefício fiscal, estado, que a gente tem que analisar. E é um mundo de informações mesmo, né, professor? Teve uma pessoa que perguntou aqui por onde que eu começo para aprender, né? Então, o básico ali é entender a legislação, quais são os impostos que tem nessas empresas e as obrigações acessórias, né? Hoje a gente está tratando aqui especificamente do SPED fiscal, mas vocês sabem que existe um mundo de informações, o professor colocou aqui que são várias informações ali, várias obrigações que todas elas a Receita tem e tem a capacidade de cruzar essas informações, então é ficar atento, né? E com a luz acesa aí, a luz alerta acesa mesmo, tá? Bom, dando continuidade aqui nas perguntas, tem muitas perguntas, inclusive, viu, professor? Nosso webinar está muito movimentado, muito obrigado a cada um de vocês que está presente aí. Eu vou ler mais algumas perguntas aqui. Vamos lá, ó. Kátia Thaler está escrevendo aqui, professor. Ó. Exemplo, compro de uma indústria com ST, o CST do ICMS será 010/70. Posso escriturar como 0,60, tendo em vista se a minha saída será assim? Bom, eu acho que é uma questão até de escrituração fiscal aqui, né? Mas pode, vai dar entrada, vai fazer a sua informação, a sua saída vai ser com 0,60, identificando que esse produto já foi tributado anteriormente pela substituição tributária. Bacana. Isso também depende do SPED fiscal, tá? Isso aí, Kátia. Marcos Fontes fez uma pergunta também interessante, ó. Veja só. Após a abertura da empresa, qual o tempo médio para consultar da obrigatoriedade? Acho que se eu entendi, Marcos, você está querendo saber. Eu abri uma empresa hoje. Quando que eu estou obrigado à entrega do SPED fiscal, então? Hoje. É isso aí. Se a empresa está aberta hoje, a gente já está entendendo que ela já tem, inclusive, a inscrição estadual ativa também, né? A gente vai falar. Exato. A partir desse momento, você já tem que entregar, a partir daquela competência, né, professor? Exato. Você já fica obrigado a entregar a obrigação acessória. Lá né? no começo da obrigação, houve um calendário, as empresas foram entrando, sendo selecionadas e entrando aos poucos, mas aí depois de um determinado tempo, todas as empresas estão obrigadas. Aí as empresas novas que vão surgindo, elas já ficam obrigadas a partir do primeiro momento em que abriu a empresa, assim como as outras obrigações, né? Vai entregar GIA, emissão de nota fiscal, SPED contribuições, enfim, todas as obrigações é a partir do momento da abertura da empresa, tá? Então não tem um prazo, de carência, não. Abriu já está sujeito às obrigações. Maravilha. Eu lembrei de um detalhe aqui que uma das nossas alunas aí comentou.
que é importante a gente abordar aqui. Eu ia falar depois e acabei respondendo outra coisa. Uma das nossas alunas aí comentou que ela tem lá uma empresa do Simples, que essa empresa do Simples na esfera estadual e municipal ela é empresa normal. Então nós temos essa questão também. Show. Quando eu disse, enquanto você procura aí, eu vou respondendo aqui. Vamos lá. Eu havia dito para vocês que aqui em São Paulo, todas as empresas que têm inscrição estadual, elas são obrigadas, exceto o Simples Nacional. As empresas que estão no Simples não estão obrigadas ao SPED fiscal aqui em São Paulo, por enquanto. Só que dentro do Simples tem uma seguinte situação. Como é o nome dela? É a Áurea Rodrigues, A Áurea comentou e a gente não fez nenhuma menção. Dentro do Simples tem uma regra que se chama sublimite. Então, para que a empresa esteja no Simples, ela não pode faturar acima de 4.800.000 por ano. 4.800.000 é o limite. Só que os estados estabeleceram um limite diferente para ela estar no Simples. Então, existe um outro limite de 3.600.000, que é o limite para a empresa permanecer no Simples na esfera estadual. Certo. E em alguns estados, aqueles que têm um PIB abaixo de 1%, participação no PIB abaixo de 1%, o sublimite é 1.800.000. Então, quando a empresa ultrapassa os 3.600.000, ela sai do Simples na esfera estadual e, consequentemente, na esfera municipal. Aí ela fica no Simples federal, mas passa a ser uma RPA, né? Regime Periódico de Apuração, na esfera estadual. Nesse caso, ela fica sujeita a entregar o SPED fiscal. Você vê que coisa, professor? Né? Então, ela vai ser uma empresa que está no Simples, porém terá que entregar SPED fiscal, GIA, destacar ICMS, apurar ICMS, como uma empresa normal na esfera estadual. Tá? Então, naquele comentário onde eu disse que o Simples não está sujeito, o Simples que está totalmente no Simples. Se já saiu do Simples na esfera estadual, aí entrega a SPED. Entrega a SPED e demais obrigações estaduais ou municipais. Bacana. E aproveitando para falar do Simples Nacional, quando que você acha que o Simples deve entrar também para o bloco do SPED? A gente ouve falar muita coisa, né? Pois é, todo ano a gente fica na expectativa. Pois é, a Receita mesmo trabalha colocando medo na gente. Ele falou, não, ano que vem vai, Cada virada de ano, pessoal, tá todo mundo ali comemorando a virada do ano, a gente está ali para ver se a Receita não solta uma instrução normativa, onde vai obrigar o Simples a entregar não somente o SPED fiscal, mas algumas outras obrigações acessórias também. Então, assim, por enquanto, mas é pura especulação, a gente acredita que o ano que vem é possível que o Simples entre no SPED naqueles estados que ainda não obrigam o Simples a entregar o SPED fiscal. Você vê que é importante falar sobre isso também, porque a maior parte das empresas no Brasil são pequenas e médias, né? E muitas empresas são do Simples. E assim, via de regra, professor, muitas empresas não controlam direito os seus estoques, a emissão de nota fiscal, o cadastro de itens, justamente porque o Simples ele tinha antigamente uma abertura um pouco maior, né? O governo não estava tão de olho no Simples Nacional assim. Mas se você tem de empresas que estão nessa situação, ou você mesmo está nessa situação, a gente vai orientar para que você já faça a correção desses itens no teu estoque, a correção do teu sistema com relação à emissão de nota fiscal, porque não é porque não pega hoje que eu não vou arrumar hoje, né, professor? Se amanhã ou depois a Receita Federal colocar ali uma instrução normativa obrigando, você já está preparado para entregar a sua obrigação acessória, ou pelo menos já está avançado ali no que concerne o conceito de preparação, né? Não é pego de surpresa, não é isso, professor? Isso. Então é bacana falar a respeito disso também, tá? E é importante lembrar que a empresa do Simples, a maioria delas, né, ela faz compras com nota fiscal eletrônica e faz vendas com nota fiscal eletrônica. E a nota eletrônica é um dos itens que já estão sendo controlados lá dentro do projeto SPED. Então, de alguma forma, o governo já tem a informação da movimentação das empresas do Simples também, através das notas fiscais de compra e venda. Vamos lá, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso webinar, pessoal. Passa muito rápido, né, professor? Mas a gente volta outro dia. É isso aí, isso que eu ia falar. Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer novamente aqui, combina com o professor uma data e a gente volta a tratar de outros temas que não foram tratados aqui. Conforme eu disse lá no início, pessoal, é apenas 1 hora, né? A gente não consegue, infelizmente, professor, tratar de tudo que as pessoas têm dúvidas aí, mas eu agradeço de verdade a participação de todos vocês, tá? Vou fazer a leitura aqui de mais uma pergunta aqui e a gente caminha aí para o nosso final então, tá bom? Temos aqui a Elisandra, ela está perguntando, para o SPED fiscal e bloco K, como tratar ajustes de estoques? Tudo através de emissão de nota fiscal com CFOP específica.
Quando ela fala de ajuste de estoque, eu imagino que seja algum item que se quebrou e você teve que desfazer, ou diferenças que porventura pode dar por arredondamento no estoque, mas como tratar isso no SPED fiscal, então? Tá, então... Juntamente com o bloco K, né? Pensando na legislação estadual, Elisandra, quando nós temos alguma situação de extravio, perda, deterioração de mercadorias que aconteceram dentro do seu estoque, isso é feito através da emissão de nota fiscal. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, existe um decreto que obriga a emissão de nota fiscal de perda, tem lá a regra de tributação dessa nota fiscal, mas tem que ser feito através de emissão de nota fiscal. Essa nota fiscal estará lançada no SPED, lá no bloco C do SPED, e o efeito desse ajuste vai se refletir no bloco K, vai se refletir no bloco H. Tá? Então, o ajuste de estoque a gente tem que fazer com muito cuidado. Agora, é sempre bom avaliar o porquê que você está fazendo o ajuste de estoque. O que é que ocasionou essa diferença, né, no estoque? Porque tem muita gente me procura também, através de rede social, através de curso, palestras, as pessoas me procuram pedindo solução para ajuste de estoque, quando o número que está no estoque é muito maior do que o número que reflete real. Na realidade. Né? Tem gente que tem falta, mas tem gente que tem sobra. Sim. E aí, o que fazer? Tem que entender por quê. O que aconteceu. Aonde que essa informação começou a ficar distorcida? Isso, para a gente tentar fazer o processo inverso, tá? Então, ajuste de estoque é uma coisa muito delicada, tem que fazer com muito cuidado, tem que ter coerência. Você tem que entender o que aconteceu para você poder fazer o ajuste. Lembrando e aquele ajuste fazer sentido. Lembrando que o fisco está de olho em todas as informações e o que você tem em estoque é de suma importância para ele, né? Exatamente. Então não dá mais, pessoal, para manipular essas informações, né? Antigamente a gente sabe que a gente ouve falar por aí, né, professor, que tem muitas empresas, tem algumas empresas manipulavam estoque, e isso já há algum tempo não é mais possível, né? Depois dos documentos fiscais e especificamente o SPED, essas práticas ficaram praticamente anuladas, tá? E é importante também a gente considerar que quando a gente fala de ajuste de estoque, geralmente a gente está pensando naquela situação que acontece lá no final do ano, né? A gente fazia isso uma vez por ano. E hoje, com o advento do bloco K, é importante que a empresa faça isso numa periodicidade o menor possível para ir resolvendo as diferenças conforme elas forem acontecendo, porque bloco K você está mandando mensalmente. Pois é. Então, deixar para fazer ajuste de estoque uma vez por ano lá no inventário em dezembro, você pode comprometer a informação que você foi mandando do bloco K. Então, é legal que isso seja feito aí com uma periodicidade menor, um controle mais rigoroso do seu estoque dentro do seu sistema. Perfeito. É isso aí, pessoal. Então, eu vou falar aqui para o professor do nosso curso, né, mais uma vez aqui, para quem eventualmente não ouviu ainda. Nós lançamos hoje um curso aqui na Sevilha Educação, que fala sobre o SPED fiscal, com o professor especialista no assunto, Antônio Sérgio. Esse curso está com uma promoção que é válida somente para hoje. Se não for hoje, perde essa promoção, professor. E a gente também tem um limite de vagas, tá, pessoal? Então, acessa nosso site lá, que é www.sevilha.com.br/curso SPED fiscal, e você faz a inscrição com o cupom de 20% de descontos, mas só vale para hoje, conforme eu disse aqui, tá bom? O curso está realmente bacana, o material que a gente preparou, que o professor trouxe para a gente está realmente fantástico, e tem um material ainda prático, que é a entrega de uma obrigação acessória dessa, feita na prática ali, tá, pessoal? Então, professor, infelizmente vamos ter que nos despedir aqui, né, do pessoal. Realmente passou muito rápido aí. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, tá, pessoal? Já vou passar a palavra aqui para o professor Antônio Sérgio se despedir, mas agradeço de coração a todos vocês aí. Mais uma vez, para quem entrou depois e está achando estranho não ser o Vicente, que está aqui, né, que sou eu que estou aqui. Vicente, ele tá voltado para algumas outras atividades também, mas é óbvio, né, vai ser ele, de vez em quando vai ser eu aqui apresentando para vocês os webinars. Deixo um abraço para todo mundo que está aqui, para toda a equipe da Sevilha que fez esse webinar funcionar, as pessoas que estão aqui na sala comigo, o Vitor, tá todo mundo aqui, tá, pessoal? E então é isso, né, professor? Legal. Faça suas considerações finais aí para eles. Ok, quero parabenizar você, Wesley, pela condução do webinar, me deixou bastante à vontade, bastante tranquilo, tem muito conhecimento também, é contador aqui como nós, né, da área, como nós, isso facilita muito o nosso bate-papo. Agradecer o convite, agradecer ao Vicente, agradecer ao Escritório Sevilha por esse momento, deixar aqui um recado para os colegas que nos assistem, e nós temos uma grande maioria de público dos escritórios de contabilidade. É isso aí. Eu tenho estudado muito essa questão e tenho percebido que cada vez mais
além da preparação, que é importante para o funcionário do escritório, para aquela pessoa que trabalha na área fiscal, na área contábil, tem que se preparar, tem que estudar, tem também que trabalhar em parceria com o cliente. Eu tenho estudado muito esse assunto, estou desenvolvendo aí alguns trabalhos nesse sentido de que o escritório contábil tem que trabalhar em parceria com o seu cliente. A gente falou aqui de nota fiscal, a gente falou de estoque, a gente falou de bloco K, de bloco H. Sistema de parametrização. De sistema de parametrização. Tudo isso acontece onde? Em primeiro lugar, acontece lá no cliente. Isso. Então, se você não entende o que o seu cliente está fazendo, se você não acompanha, se você não vai lá, não orienta o seu cliente, isso pode dar problema. Eu tenho ido a muitos clientes de escritório de contabilidade, fazer palestra, treinamento, prestar consultoria, no sentido de orientá-los para que eles façam da melhor maneira para ajudar o escritório, para ajudar o profissional. Então, o nosso estudo é importante, o nosso preparo é importante, mas a gente tem que educar e tem que ajudar o cliente a nos ajudar. Então, parceria entre escritório e cliente é muito importante. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema, conforme foi muito bem exposto aqui pelo nosso professor Antônio Sérgio, que é especialista. A gente vai se despedindo. Deixo um grande abraço para todos vocês.